Um somzinho pra tranquilizar. Hoje a gente retorna com biofísica. Vai ter um vídeo, no próximo vídeo eu vou explicar mais o porquê que vai voltar. E hoje vamos começar a fisicoquímica de soluções, que é a fisicoquímica que explica a parte de soluções da bioquímica. Então a gente aprendeu a biosmoléculas, a gente entender. Para a gente vai começar a fisicoquímica de soluções, que era da fisicoquímica que explica a parte de soluções, né? Tipo, como ocorre que quando começar a bioquímica, biologia celular e genética, essa parte vai ser bem mais entendível na prática. E também vamos falar um pouco de fisicoquímica, que não ficar só na física. A biofísica vai ser meio complicado. Não sei de física já eu vou fazer um teste. Vamos lá. Já de extensão, vocês já sabem, esse é o 20º vídeo de essa é uma das do canal, e vamos lá. Fisicoquímica das soluções da biofísica, parte 1. Eu não sei quantas partes vai dar, mas a gente vai começar estudando o soluto das soluções, ok? Que é o soluto, não, o solvente. Ok, então é o solvente universal, que é a água. No Enem, os sistemas biológicos vivos conhecemos que a água como molécula mais abundante. O adulto jovem tem cerca de 75% de água no corpo em média. Então, se a gente colocar na média, todos os seres vivos tem 75% de água. Se a gente colocar uma água viva, 90%. Se a gente colocar o ser humano, 70%. E os outros seres vivos varia. Okay? O adulto jovem tem cerca de 70% de corpo de água em seu corpo em média, e é possível ter ficção científica, a existência de seres vivos em outros solventes, mas no planeta Terra, possivelmente em outros planetas, a água é o solvente fundamental dos seres vivos, como da própria espécie Homo sapiens. Então, por isso tem o termo, pois neste planeta não existe, se não tivesse água, se nesse planeta não tivesse água, não haveria seres vivos. Isso porque um planeta tem bastante água e vocês sabem, né? Se não houvesse essa água, não estaríamos uma encrenca. A água é encontrada nos planetas em 3 estados físicos no planeta, sendo o estado sólido, os polos, o gasoso na atmosfera e o líquido nos rios, lagos, mar e etc. Sendo que a água está em equilíbrio nesses 3 estados
que, óbvio, dependem de vários fatores, como temperatura, pressão, presença ambiental dessa água, entre outros fatores, para ver a presença de seres vivos. Na verdade, a presença ambiental a gente pode dizer que é a presença dessa água líquida, porque senão não haveria seres vivos. Água potável é outro sim, tá bom? Daí envolve vários outros fatores. Sendo a quantidade de água satisfatória, mas ela está distribuída de forma irregular. Em regiões há muita abundância e outras com escassez. Muita abundância, a gente pode colocar aqui Brasil, né, a região norte, centro-oeste, sudeste, atualmente não, está na seca. E a região sul, que atualmente faz um incêndio que vocês já sabem. A abundância até demais. A atomística da molécula de água. A água é um híbrido de sp3, de caráter misto, 160%, covalente 40% e 40% iônico. A valência hidrogênio-água forma uma luz de 145 graus, sendo que a molécula de água é assimétrica e tem caráter polar. A forma da molécula de água aproximadamente tetraédrica, e se fosse considerada uma esfera, seria um raio de 3 nanômetros, pois uma molécula muito pequena, a formação de pontos de hidrogênio é extremamente favorecida da estrutura da água, de forma transporte por molécula. A energia calorífica da água é de 5 kcal por mol, ou 21 kJ por mol, por fonte de hidrogênio. Como são duas, resulta no total de 10 kcal ou 42 kJ por mol. É muita energia a ser considerada. A propriedade física macroscópica da água são algumas. E vamos ampliar agora, não vamos mais falar de uma molécula, vamos falar de um todo. A densidade dela em estado líquido é igual a 1, todo mundo já sabe. Mas vamos nessa parte falar do gelo, que a densidade dele é menor que a água líquida, então é menor que 1. O gelo flutua no inverno, e o gelo flui no inverno apenas uma camada de gelo na superfície, se forma na superfície do mar, lagos, regiões e em regiões frias, permanecendo líquidas na imensa parte inferior onde a vida reside. Se o gelo fosse pesado, o fundo dos lagos e dos oceanos seria sólido e a ecologia desses não seria diferente, ou nem haveria ecologia. Os seres vivos têm uma certa temperatura, mesmo no dia que é constante, precisam ter uma temperatura para sobreviver. E se congelasse o mar, eles só sobreviveriam nos polos, se o gelo fosse mais pesado. O calor específico da água. A água tem calor específico pontual, pois o calor específico é a propriedade térmica que deve ser fornecida para que uma substância possa levar sua temperatura. No caso da água, o calor específico é de 1 kJ local ou 4,2 kJ para levar 1 grau. A 1 grau. Esse nível, imagina o tamanho do trabalho. De temperatura de 1 litro de água. Para levar o nível em comparação, lipídios, sacarídeos e proteínas tem como valor específico 30 cal. 300 cal. É muito menor. Ou 1,3 kJ. Conversamente, para esfriar a água é necessário mais calor. Como a água é 3/4 de seres vivos, ela é um moderador térmico. Então, quando a gente fez na termodinâmica da biofísica, os seres vivos liberam muita energia
são sistemas abertos, então eles, se não tivesse essa água, com o moderador ia liberar muito calor, ia perder a temperatura e possivelmente morrer. E iam perder muita matéria. A água é esse meio que esse moderador. Ela retém a matéria, as matérias como os lipídios, sacarídeos, por aí vai, faz essas fazerem e os não vala. E ela também regula termicamente, então quando está muito frio, essa água dentro do nosso corpo não congela. E se está muito calor, ela evapora pouco, a gente perde pouca água, pode perder muita água por muita transpiração também, mas ela regula esse calor, essa temperatura, até por isso que a gente sua. Ela não muda de estado por causa a gente está eliminando o suor, que é água quente, ou eliminando a água para esfriar o corpo. O calor dela é muito elevado. O calor de vaporização, a água tem um alto calor de vaporização para passar isotermicamente líquidos para vapor. Existe 37 graus, existe uma energia de 10,3 kcal ou 0,58 kcal/grama, esse 10,3 é kcal/mol, ou 43 kJ mol ou 2,4 kJ/grama. Então é 2,4 mil joules, não, 2.400, 204 mil joules, 2.400 joules por grama, que é para elevar a temperatura da água de 37 para virar vapor. Muito alto. Esse calor de vaporização tem duas vantagens. A primeira é que para desidratar os ser vivo vai gastar mais energia que o essencial, que ela é essencial para os seres vivos, e a segunda é o corolário da primeira, que o uso da água serve para controle térmico para os seres vivos. Por exemplo, nos animais homeotérmicos, na temperatura constante, ou animais sem. A vaporização da água é pequena quantidade que serve para dissipar o excesso de calor corporal. A tensão superficial. As alterações intermoleculares tendem a se manter coesas com a molécula em um líquido. As moléculas mais externas são atraídas para o centro e constituem uma espécie de membrana que impede apenas uma massa líquida. A tensão superficial da água é alta, certamente concorreu bastante para a compartimentação biológica. Através da gênese da membrana, a alta tensão superficial dificulta as trocas gasosas dos alvéolos pulmonares dos animais superiores, como por exemplo, anfíbios, já chamados, répteis, aves e os mamíferos. Isso que os alvéolos dos mamíferos é tão ramificado, dos pássaros têm até os tentáculos aéreos para também essa função, para tentar burlar essa função superficial da água. Esses obstáculos é diminuído pelas impactantes nesses locais. Distâncias com enxofre. A viscosidade da água deveria ser alta na teoria. Vou escrever aqui. Mas não, por causa das fontes de hidrogênio, mas não é porque há uma troca de fonte de hidrogênio entre a própria água. A viscosidade é baixa e ajuda na situação, né, que ajuda o ser vivo a sobreviver. A velocidade é baixa da outra. Até está aqui que a velocidade da água é de 10 a 11 a 4,4 vezes 10 a menos 13 Pascal por segundo, ou 0,04 aí. Então, numa 500.
fossilizações de hidrogênio se fazem na 10 a menos 11 segundos. É muito rápido essa troca de hidrogênio entre uma molécula de água e outra. As propriedades da água como solvente, que isso que vai mais importar nessa parte da biofísica. As substâncias iônicas sendo polar, tem água, a água tem alta constante dielétrica e aproximadamente 80. Não falou a unidade medida, mas a propriedade elétrica é aproximadamente 80. Isso significa que a força de atração de um ânion para um cátion é diminuída 80 vezes na água, permitindo que cada partícula fique envolvida pela água. Substâncias covalentes. As substâncias covalentes se dissolvem em água através da formação de íons de hidrogênio com as moléculas de água. Por isso que assim se fazem muito rápido, elas também dissolvem muito rápido essas substâncias covalentes. Quando as ions de hidrogênio formadas não perturbam a estrutura da água, a substância é solúvel. Quando a estrutura é perturbada, a substância é insolúvel. Exemplo de substância solúvel com a água são as gorduras. As gorduras, óleo e por aí vai. Um exemplo de substância solúvel é o próprio açúcar, que se dissolve rapidamente na água. Substâncias antipáticas. As moléculas dessas substâncias, em meio aquoso, se orientam em partes covalentes dentro da parte solar. Para fora ficam envolvidas nas moléculas de água. As substâncias antipáticas formam desde soluções até supertensões com água. Tudo depende da proporção relativa entre a maior parte polar e a parte polar da molécula antipática. Então, nessas substâncias depende um e outro. Formação de quatrátulos, paredes e túneis. A associação de 20 moléculas de água através da de hidrogênio podem formar estruturas de cavidade em forma 0,5 nanômetros, que podem aprisionar pequenas moléculas ou até a própria água. É a estrutura de quatrátulo ou gaiola. Quatrátulo também pode ser traduzido como gaiola. Através das fontes de hidrogênio, a água forma também pequenas paredes de túneis isolados dentro dessas estruturas. Outras moléculas que esse sistema pode permanecer estável durante muito tempo, como verdadeiras soluções que apresentam grandes características de equação de medicamentos. Então, como a água é um solvente universal, os medicamentos é colocado na água para no soro, né? Para tomar um remédio. É colocar esse remédio em solução aquosa, que se chama as soluções desse remédio, para ter um efeito imediato na pessoa. Por isso, essas moléculas desses medicamentos estão em forma de estão sendo engaiolados lá para a molécula da água, para que quando entra no corpo, esse efeito ser mais rápido. Mobilidade dos íons H3O, é o H2, o hidrônio tem alta mobilidade devido à fonte de hidrogênio da água, hidrônio na molécula de água. A transferência de energia da ligação menos H+, as águas através das hidrogênios estão em deslocamento mais rápido que a movimentação do bloco de H3O. A entropia, a gente já teve a termodinâmica da termodinâmica, a termodinâmica da biofísica, e a água tem entropia. Se vocês achavam que ela não tivesse. Então, assim, pena que ninguém se tocou nessa parte do falar das hidroplaques, né? Pessoal do DI. Eu falo também da segunda lei da vamos lá. Água pura organizada em fonte de hidrogênio tem entropia diminuída. Entropia
pode ser ainda mais minimizada pela presença de substâncias que aumentam a organização da água. Entre essas substâncias estão íons, especialmente pólion, moléculas de várias cargas, como as proteínas. As proteínas enroladas, como cadeia polipeptídica, são capazes de orientar grandes números de moléculas de água e tornam possível a espontaneidade de arranjos espaciais através da desorganização dessa água. Há íons e substâncias que, por exceção, aumentam a entropia, também aumentam a entropia da água. Entre essas substâncias estão os anestésicos, anestésicos gerais, que conforme a teoria proposta por Pauling, não lembro se é o Linus Pauling ou o Pauling normal, tem o seu mecanismo ação explicado pela perturbação que causam na água, organizado bloqueando a transmissão de potencial de ação. E também bloqueando esse potencial de ação se transmite entre os neurônios. Por isso os anestésicos, alguns neurônios, para as dores, algumas vezes. Esse é o vídeo de hoje. Aqui, atividades de extensão realizada por mim, sob orientação do professor Fábio Beck, pelo curso de licenciatura em Física EAD da UFSM. E é isso. E esse foi o vídeo sobre água. É o primeiro vídeo de exposições da biofísica. Então, é isso. Dê um like, se inscrevam, comentem, compartilhem. E é isso.